E é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui. Obrigada por cada um deixar aí os seus lares e fazer parte desse momento. Talvez a hora, o momento mais importante do nosso dia é esse momento aqui, que a gente se permite a dar, doar e receber. Boa noite para vocês que estão nos assistindo, ouvindo. Hoje, amanhã, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver, mas bem-vindo a todos. Distinções. A doação de quem ama é um sol que se irradia. O amor que pede retribuição é egoísmo. O amor que exige pagamento é avareza. O amor que busca reconhecimento é vaidade. O amor que recebe para dar é usura. O amor que calcula o resultado é puro interesse. O amor que tem medo do mundo é covardia. O amor que ordena e impõe é tirania. O amor que sente ciúme é mesquinhez. O amor que mede o que dá é cobiça. O amor que espera receber é ambição. Amor para ser amor tem que dar-se sem nada pedir, assim como o sol. Então vamos, nesse instante, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, a equipe de espíritos benfeitores aqui conosco, essa oportunidade que a gente tem de ouvir, de aprender. E nesse momento, nessa condição de pedinte que ainda somos, nós queremos te pedir, Pai, que alivie as nossas dores da alma, do corpo físico, acalente os nossos anseios, nos dê a tranquilidade, a serenidade, para que possamos, ao sairmos daqui, refletirmos sobre o que vamos ouvir e nessa busca constante da nossa evolução, do nosso progresso, que possamos ser pessoas um pouquinho melhores do que ontem. E é nessa proposta, é nessa confiança de que está junto de nós, que nós iniciamos o nosso encontro, a nossa palestra da noite de hoje. Esteja conosco, agora e sempre. Eu vou ler uma página, Atender sem descer. Quando desces à lama, cuidas em não chafurdar no lodo, pisas com todo cuidado. Quando te abaixas para apanhar algo na água empoçada, procurar segurar-te para não caíres na poça. Quando te abaixas num parapeito a grande altura, chegas a amarrar-te com uma corda na cintura, para que não despenques precipício abaixo. Assim, quando atendes a certas criaturas, cuida de precaver-te para evitar contatos que possam amanhã trazer-te resgates dolorosos. Vigia as palavras que proferes, para não seres mal interpretado. Caridade não é rebaixamento de nível nosso,
mais elevação do companheiro desajustado. Tolerância não é ceder às imposições apaixonadas de espíritos desequilibrados, mas esforço para reequilibrá-los pela mesma pauta que nos beneficia a alma. Ajuda sem desajudar-te. Atende sem decair. Atenta para que, ao dares a mão a quem está no poço, não sejas tu puxado para o negro báratro, mas firma-te bem para te sustentares a ti mesmo com segurança. E além disso, podes içar do abismo o irmão caído. Olha que mensagem mais linda desse nosso companheiro. Porque às vezes a gente quer ajudar o outro, e todas as pessoas que nos cercam, e muitas vezes a gente traz para nós uma carga, e que não é nossa. Exageradamente a gente quer socorrer tudo e todos, quer dar conta e quer responsabilizar ainda, porque aquele não está dando certo, porque isso não está dando certo, e nós somos únicos, espíritos imortais, criaturas em evolução e progresso. Cada um traz a sua missão, traz as suas provas. Nós devemos sim, sem pensar, sem fraquejar, estender a mão, fazer o que a gente pode, como diz a lição, que a gente pode recuperar, resgatar um irmão caído. Mas, se deixar ser puxado para o fundo do poço com ele, aí também é uma escolha nossa. Mas o ideal é que a gente não tem mais jeito, fez o que pôde, e nós, com a nossa consciência tranquila, estamos fazendo tudo que está no nosso alcance. É como o Rossandro fala. Então, sai do barco, volta para a praia e fique lá de prontidão para poder resgatá-lo a hora que ele voltar ali do fundo do mar. Então, é essa a nossa tarefa, a gente ser firme e forte, com amor, com sentimento de perdão, de fraternidade, mas de respeito por todos nós, de respeito pelas escolhas de cada um. Então fica uma mensagem aqui para a gente refletir, e eu passo para a Maria Célia, que vai falar para nós hoje de autoconhecimento, Então, está com a Maria Célia a nossa fala. Obrigada. Boa noite a todos. Aproveitando essa chuvinha mansa que caiu sobre a nossa cidade desde o início da tarde de hoje, abrandando o calor, fazendo-nos mais confortáveis, nossa mente, a fim de que possamos aproveitar ao máximo essa pausa tão bendita e ouvirmos a Deus, ouvirmos a espiritualidade maior que nos assiste e prepara esse ambiente antecipadamente para nos receber com amor e carinho, aproveitarmos tudo isso em nosso favor e em favor
dos que nos cercam. As oportunidades de estarmos aqui são sempre muito benditas e muito felizes, pois convidam-nos a reflexões fecundas e pertinentes, oriundas do estudo prévio, com o apoio indispensável da espiritualidade, para que busquemos o autoconhecimento e, a partir desse autoconhecimento, possamos exercer a verdadeira irmandade em Cristo Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, está registrada a cura do cego Bartimeu, assim descrita. Entretanto, chegaram a Jericó. Quando, mais tarde, ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pequeno cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram-no. És um homem com sorte. Vai, que ele o chamou. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Mestre, quero ver. Está bem, a tua fé curou-te. E no mesmo instante, o cego Bartimeu ficou a ver e foi atrás de Jesus, estrada afora. A partir dessa passagem bíblica, nós podemos fazer muitas reflexões. Bartimeu era cego. Parece-nos óbvio que ele quisesse enxergar. Mesmo assim, Jesus fez questão de perguntar-lhe: que queres que te faça? Durante anos, aquele homem permaneceu à beira do caminho, dependendo do auxílio de outras pessoas. Talvez ele estivesse perfeitamente adaptado àquela condição, àquela dependência. Isso é muito comum. Há pessoas que não querem o remédio, pois preferem a enfermidade. Bartimeu talvez pudesse pedir um manto novo, um pedaço de pão, mas não. Ele queria vida nova. Ele queria autonomia. Ele queria viver por si mesmo. Refletindo um pouco mais sobre a pergunta de Jesus, que queres que te faça? Podemos trazê-la para nós mesmos. O que responderíamos nós a Jesus, caso ele nos perguntasse: que queres que te faça? Saberíamos distinguir o essencial do desnecessário, do secundário? Estamos prontos para o essencial?
Estamos prontos para as mudanças que precisamos viver? Em nome do bem sofrer, será que não nos acomodamos ao sofrimento e evitamos os desconfortos do enfrentamento? A cegueira emocional, espiritual, nos faz pedir o que queremos, ainda que o que queremos não seja o que precisamos? Para entendermos a proposta de Jesus para nós, para trilharmos o caminho que Ele nos propôs e propõe, para que sejamos capazes de identificarmos as nossas reais necessidades, que nos façam almejar a vivência baseada no seu excelso modelo, precisamos mergulhar no conhecimento de nós mesmos. Ao mesmo tempo que nos despimos do velho manto e nos aproximamos verdadeiramente da essência divina que nos completa e nos irmana a todos. E aqui podemos nos valer de uma fonte primorosa de esclarecimento, a doutrina espírita, que desincumbe-nos das alienações, ao mesmo tempo que nos estimula a conhecermos quem somos e o que precisamos para nos libertarmos da cegueira emocional, da cegueira espiritual, que nos limita a padrões recorrentes e indesejáveis, que não raro nos infelicitam, assim como aos que nos cercam. Também podemos retirar dessa passagem de Bartimeu, por analogia, o preceito de que Jesus nos convida a olharmos para Ele e nos mirarmos nos exemplos dele, a não nos atermos apenas às circunstâncias, aos problemas, à tão propagada correria. Sabemos que em um mundo de provas e expiações como o nosso, a maioria de nós vivencia a dor como instrumento de aprendizado, em razão das nossas próprias quedas morais. Contudo, insistimos ainda em continuarmos cegos de alma, negligenciando o convite do Criador de nos aprimorarmos moralmente e, não raras vezes, prosseguirmos complicando nossas reencarnações com algumas escolhas infelizes. Quais cegos ainda caminhamos afastados das lições de Jesus, sem enxergarmos as oportunidades que a vida nos oferece de nos burilarmos e também nos reconciliarmos com os irmãos queridos, para os quais servimos de exemplos negativos em existências pretéritas. Mesmo espíritas com livre acesso aos postulados doutrinários, ainda não conseguimos abrir os nossos corações e abrigar com espontaneidade sequer os nossos familiares que nos ferem o sentimento. Clamamos por auxílio, constantemente, pedimos, e Ele se apresenta de forma abundante a cada dia, a cada momento, pela ação misericordiosa dos amigos espirituais que nos sustentam o propósito do aprimoramento íntimo. Mas não conseguimos, entretanto, vermos com os olhos do amor fraternal. Como disse atrás, acerca de trazermos para nós
para a nossa vivência atual, essa passagem evangélica, é maravilhoso notarmos como Jesus, nas suas lições que superam o tempo e chegam hoje à nossa intimidade, utilizou-se de recursos didáticos, como os personagens do Evangelho, para nos mostrar que na nossa escalada evolutiva podemos apresentar personalidades semelhantes àqueles que foram objeto do seu amparo direto. Reafirmando, se nos colocarmos na posição do cego Bartimeu, já perceberemos que Jesus, o representante divino, nos ensina que é preciso refletirmos sobre o que queremos da vida. Que queres que te faça? A razão está no fato de que a escolha deve ser nossa. Prevalece o livre arbítrio em quaisquer circunstâncias. E aqui podemos e devemos exaltar o que nos conforta muito, o que nos consola, o amparo incondicional de Jesus. Se há pérolas didáticas nos seus eternos ensinamentos, permitindo-nos as comparações com as nossas fragilidades, com as nossas deficiências, sempre exaltando o socorro aos doentes, aos marginalizados do caminho, aos cegos, tais como nós, temos a certeza de que suas mãos, seus braços, estão estendidos para nós, que Ele nos chama. Basta reconhecermos as nossas enfermidades da alma e querermos o seu abraço reconfortante, o seu abraço encorajador. Emmanuel comenta sobre o cego de Jericó. O propósito desse cego, honesto e humilde, deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da nossa vida. Emmanuel convida-nos a sermos humildes e como o cego que pediu do que necessitava. Temos também estado cegos ao sofrimento alheio, muitas vezes. E precisamos entender que o outro, assim como nós, busca superar a si mesmo, enfrenta suas próprias dificuldades, os seus desafios e busca superá-los, cada um a seu tempo, a seu termo. Muitas vezes nos preocupamos, por exemplo, com a cura física de alguma enfermidade, de um familiar nosso ou de nós mesmos, mas não cogitamos que o reajuste que o familiar enfrenta é também a cura para a cegueira. Diante da necessidade de desenvolvermos a paciência no tratamento para com ele, a confiança em Deus que nos aproximou nessa existência, a compaixão ainda muito ausente nos nossos corações. Do mesmo modo, o nosso próprio reajuste, através da doença, por exemplo, é a oportunidade para exercermos a humildade, sem nos deixarmos, aliás, a humildade em nos deixarmos sermos auxiliados por alguém. O reconhecimento do esforço do outro na tentativa de nos ajudar. E a gratidão pelo irmão que já consegue fazer, do que ele já consegue fazer em nosso favor. Podemos observar ainda, a partir dessa narrativa bíblica, a alusão aos desafios vividos pelo cego Bartimeu,
muito além da própria cegueira, obviamente. Muitos tentaram impedir que ele alcançasse Jesus. Ele, porém, não se deixou desanimar. Esta postura também nos incentiva a lutarmos contra os empecilhos que surgem quando nos dispomos à cura das nossas mazelas da alma. Muitos até criticam as nossas ações, no sentido de suplantarmos os abismos que criamos entre nós e os nossos irmãos, quando nos inclinamos a esquecermos as ofensas. Contudo, aprendizes que somos de Jesus, com o auxílio da espiritualidade superior, já temos a clara noção de que os maiores opositores às nossas mudanças, à nossa reforma íntima, ao autoconhecimento, encontram-se em nós mesmos. São eles o orgulho, o desânimo, a desesperança, que nos sustentam a cegueira íntima. Busquemos, então, perseverar nos nossos objetivos de trazê-los à luz do entendimento e da superação. Mais uma vez, podemos ressaltar que Bartimeu, o cego de Jericó, mediante a pergunta de Jesus, que queres que te faça, demonstra total consciência da sua necessidade. Que eu veja. A lição é, reiterando, preciosa, pois nos ensina a adotarmos a mesma postura na superação dos nossos opositores íntimos. Daí a razão pela qual Jesus afirma que o que salvou Bartimeu da cegueira física e íntima foi a consciência das suas necessidades. Foi a sua disposição em vencer os obstáculos e se apropriar dos ensinamentos de Cristo. A tua fé curou-te e foi atrás de Jesus, vida afora. Podemos observar a ordem das ações de Jesus. Primeiro, ele anuncia que a fé curou. Em seguida, complementa, e logo viu. A sequência das ações listadas na narrativa. Que queres? Que eu te faça? Que eu veja? A tua fé curou-te. E logo viu. Indica o caminho da própria cura. Ao buscarmos a cura, nós imploramos o auxílio de Jesus, que se apresenta, como eu disse, abundantemente, através dos amigos espirituais que nos socorrem. Nosso livre-arbítrio é sempre respeitado, entretanto, e somos convidados a nos posicionarmos. As nossas escolhas adequadas e os nossos esforços nos levam a buscarmos os instrumentos, as ferramentas propícias à nossa reforma íntima. A resposta da espiritualidade é imediata, resultando em recursos de aprendizagem e prática que nos chegam, mais uma vez, abundantemente. Mas, como nos assegurarmos da eficácia da cura, se ela depende da nossa fé ainda tão inconstante? No capítulo 19,
do Evangelho segundo o Espiritismo consta: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A atitude do cego de Jericó exemplifica-nos a prática da fé raciocinada. A narrativa bíblica sobre a qual estamos refletindo conclui: e seguiu Jesus pelo caminho. Quando compreendemos, à luz da imortalidade da alma, as razões de nossas dificuldades atuais, quer sejam no campo físico, nas nossas relações familiares, profissionais, sociais, entendemos que o nosso processo de transformação íntima demanda estudo, prática e esforço contínuos. Para tal, precisamos nos manter na proposta do Cristo, que é o caminho e o roteiro para as nossas ações. Podemos prosseguir com as nossas reflexões. O cego Bartimeu, quando percebeu que Jesus estava próximo, e ele encontrava-se à beira do caminho, ou seja, podemos deduzir que ele estava próximo ao roteiro, mas não comprometido com ele. Após a cura, ele seguiu Jesus pelo caminho, revelando a sua mudança de atitude. O esforço de Bartimeu foi o de seguir e vivenciar as orientações do Cristo, como nós devemos fazer para assegurarmos a fixação do aprendizado. Eis o sentido de seguirmos Jesus pelo caminho, nos mantermos fiéis ao propósito da reforma íntima. Sabemos que, dada a nossa condição evolutiva, não se trata de uma tarefa simples, mas, e também, que temos um longo caminho a percorrer, a fim de mantermos nossas tendências, revertermos, as nossas tendências inferiores adquiridas ao longo da nossa trajetória espiritual. Contudo, a espiritualidade superior conhece-nos profundamente e investe no nosso esforço. Portanto, não devemos desanimar. A fé raciocinada é uma conquista íntima. Peçamos a Jesus, nos ampare o esforço de consolidação dessa nossa própria fé, a superação da nossa cegueira, na vivência das obras que permitam a identificação das nossas fraquezas e os meios de superá-las. Ainda que pareça redundante, mas não o bastante para deixarmos de aproveitar a pausa propícia à reflexão importante e necessária, a tarefa que nos compete nessa noite a cada um, de autoconhecimento e perseverança na caminhada, especialmente em dias tão desafiadores como os que estamos vivenciando, propensos que estão à cegueira emocional e às atitudes irrefletidas, pensemos além. Como vivem os nossos irmãos portadores de deficiência, especialmente visual, em nossa sociedade? Vivem integrados à sociedade ou à beira do caminho?
dependentes, sem perspectivas, sem projetos, esperando que alguém os ajude. Não que esta ajuda de outrem não seja benéfica, muito pelo contrário, beneficia quem doa e ensina o que recebe. A humildade, a gratidão, em ser ajudado, como já disse antes. Mas não custa refletirmos sobre esta postura, especialmente espírita, que exalta a caridade com relação aos marginalizados de toda a ordem. Também, para nós que nos sentimos sucumbir às pressões de hoje, em nossos corações há espaço para essas expectativas? Queremos crer? Queremos acreditar? Bartimeu chamou, Bartimeu gritou por Jesus. Será que estamos fazendo o mesmo? Ou ainda um tanto equivocados quanto ao superego, em nome também do livre-arbítrio, preenchendo-nos apenas de nós mesmos, de forma que nos sintamos autossuficientes. Estamos esperando, acomodados, que Ele venha ao nosso encontro. Nos bastamos a nós mesmos? Há uma linha tênue entre o que estudamos, entre os conceitos, entre os postulados da nossa doutrina e o distanciamento de Jesus, que só Ele, só Deus, o amor do Pai é que nos preenche. Não nos bastamos a nós mesmos. Ainda que no caminho do autoconhecimento, da autoiluminação, da superação, precisamos chamá-lo, gritar pelo seu socorro. Tenhamos iniciativa, tenhamos coragem, coragem para seguirmos Jesus e para servirmos, ainda que tudo pareça paralisante e a prova pareça sobrepor-se às nossas forças. Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu. Tenhamos disposição, tenhamos bom ânimo, coloquemo-nos de pé, joguemos fora a velha capa. Tenhamos fé. Ela nos confere expectativa. Ela nos confere esperança. Ela nos confere iniciativa, coragem, bom ânimo para identificarmos as nossas fragilidades e, no caminho com Jesus, estendamos as nossas mãos aos que se encontram às margens, a fim de superá-las no serviço do bem. Sigamos com Jesus o seu roteiro de luz e de amor. Ele passou por Jericó e continua mais uma vez a passar pelos nossos caminhos. Não percamos a oportunidade de segui-lo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a proteção de Maria estejam conosco hoje e sempre.
nós vamos fazer a nossa prece, finalizando. E hoje teremos o passe. Não será o passe coletivo, e já o passe. Então vamos agradecer a Deus, agradecer por esse momento, por essa fala tão especial, e que essa busca, essa vontade possa crescer dentro de cada um de nós, nesse autoconhecimento, que é o caminho, né, da nossa jornada, da nossa evolução espiritual. E que tudo isso que ouvimos, nós possamos levar para casa, para a nossa casa mental. E que assim te pedimos que nos fortaleça e que tenhamos a coragem de colocar em prática esses ensinamentos. E em teu nome nós iniciamos o nosso encontro. É em teu nome, Jesus, que vamos finalizando, te pedindo mais uma vez que fique junto de nós, agora e sempre. Que assim seja.